Olá, queridos alunos da Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para a gente iniciar os nossos encontros semanais para falar sobre direito do trabalho. Nos nossos encontros, a gente vai trazer os temas mais importantes para você que está estudando para concurso público. E o primeiro tema que eu escolhi para o nosso encontro aqui são princípios do direito do trabalho. E por que a gente vai começar por aí, pessoal? Porque os princípios, eles não caem. Eles sempre caem nas provas de concurso. E por que eu falo isso? Porque esse tema, se ele não vem de uma forma explícita, numa questão objetiva, ele vai auxiliá-los a interpretar as questões abertas. Eles vão ser utilizados para vocês conseguirem resolver um caso prático. Eles vão ser utilizados para vocês conseguirem, às vezes, interpretar uma questão que vocês não sabem exatamente como responder. Os princípios, eles são o fundamento do direito do trabalho. Por isso, eles vão auxiliar vocês não só para responder efetivamente questões que perguntem sobre princípios, mas também para estudar todas as outras matérias de direito do trabalho. Muitas vezes vocês conseguem resolver questões só sabendo um princípio, pessoal. Então, essa é a nossa aula inaugural, Princípios do Direito do Trabalho. Vamos lá? Então, nossos encontros vão falar sobre direito do trabalho e nosso primeiro encontro vai falar sobre princípios. Pessoal, eu sou a professora Camila Sabonge, tá aqui meu Instagram, caso vocês queiram me contatar, tirar alguma dúvida ou me acompanhar lá, às vezes eu posto uns vídeos de dicas, tá? Vamos lá, pessoal. Então, o que são princípios? A gente já adiantou um pouco aqui. Eles são verdades fundantes, mandamentos de ultimação, vetores, alicerces. Eles são pilares do direito do trabalho. Isso significa, pessoal, que toda vez que eu for olhar para uma norma, olhar para um caso prático, olhar para uma questão, eu vou ter que lembrar dos princípios para conseguir interpretar aquilo da melhor forma possível, para conseguir atingir o próprio objetivo do direito do trabalho, pessoal. Então, quando a gente estuda princípios, a gente está, sim, estudando a própria essência do direito do trabalho. Por isso que vocês sempre vão ter que ter em mente esses princípios que a gente vai colocar aqui. E, pessoal, os princípios, eles têm algumas funções. E essas funções são muito importantes, porque não estão só ligados à interpretação, mas também estão ligados à elaboração, né, das normas, das novas normas que vão ser integradas aí no nosso ordenamento jurídico, e também tem uma função até de preenchimento de lacunas, né? Então, vamos organizar essas funções dos princípios para vocês. Então, como eu disse aqui, os princípios, eles possuem algumas funções e nós vamos aqui utilizar a teoria da tridimensionalidade das funções, ou seja, nós temos três funções: função informativa ou inspiradora, função integrativa ou normativa e função interpretativa. Vamos começar pela primeira, a função informativa ou inspiradora. Pessoal, o que acontece, e a gente viu ao longo dos últimos anos, é que ao longo do tempo, as normas, né, as leis, as medidas provisórias, né, que nós tivemos várias, elas vão sendo elaboradas. E quando a gente fala dos princípios, os princípios, eles devem ser utilizados pelo legislador quando ele está elaborando uma nova norma. E qual é a finalidade dele estar atento ao princípio do direito do trabalho para elaborar a nova norma? A função que isso tem é você trazer a integração, a harmonia do próprio ordenamento jurídico trabalhista. Porque, veja bem, quando a gente está diante do direito do trabalho, nós temos uma finalidade específica que é trazer igualdade, proteção, né, segurança jurídica nas relações de trabalho. E se você não está de acordo com os princípios do direito do trabalho, você pode, às vezes, ter uma norma que fala X, que traz uma previsão, que traz uma proteção de certa forma, e outra norma que é totalmente contrária a essa proteção. E aí, o que acontece? Na hora de interpretar, na hora de aplicar o caso prático, vocês vão ter um embate de normas, tá? De fontes. Então, pessoal, quando o legislador, o ideal, né, seria que o legislador, ele sempre estivesse de acordo, estivesse diante dos princípios do direito do trabalho para conseguir elaborar as normas jurídicas, tá? Isso significa esse primeiro princípio. O nosso segundo função, na verdade, né, pessoal? Desculpa. Nossa segunda função dos princípios é a integrativa e normativa. O que isso significa? Significa, pessoal, que quando eu estou diante de um caso prático, né,
Acontece, às vezes, de nós não termos uma previsão legal, uma previsão normativa para resolver aquele caso. Isso é super comum, por quê? Porque nós temos, por exemplo, a CLT de 1943, houveram modificações, obviamente, mas nós temos, às vezes, algumas normativas que são antigas. E a nossa relação social, os desenvolvimentos tecnológicos, as relações de trabalho, elas estão em constante evolução. Uma das evoluções mais relevantes aí dos últimos tempos, o crowdworking, né? Nós também tivemos a massiva modificação, alteração aí das formas de prestação de serviço com o home office, né? O trabalho pelos aplicativos, a gig economy. Então, a gente tem uma efervescência de modificações nas relações de trabalho. E o que acontece? O direito do trabalho tem que se deparar com isso e trazer uma resposta. O aplicador do direito, o juiz do trabalho, ele não pode, diante de uma demanda trabalhista, virar e falar assim: não tem norma, eu não vou julgar. Né? Ele precisa trazer uma resposta para aquele caso prático. E por isso nós precisamos preencher essas lacunas. E para preencher essas lacunas, os princípios eles podem ser utilizados. Então nós vamos ter os princípios como função integrativa do próprio ordenamento jurídico trabalhista, integrando, preenchendo esses vazios para conseguir trazer uma resposta satisfatória para as demandas, tá, pessoal? E nós temos aqui a nossa terceira função, que é a função interpretativa. Pessoal, o que acontece é que muitas vezes uma norma ela tem mais de uma interpretação possível. E aí, o que acontece? Vai ficar todo mundo, cada um interpretando da forma que vai ser mais favorável para o seu cliente? Não. Nós temos que ter uma uniformização das interpretações normativas. E para isso que vai servir o princípio, tá, pessoal? Então, quando nós tivermos duas interpretações possíveis, eu vou ter que olhar para essas interpretações e pensar qual seria a mais favorável para o trabalhador. E aí eu já estou dando um spoiler do nosso primeiro princípio que a gente vai estudar aqui. Mas então, basicamente, os princípios eles vão ajudar a entender, a interpretar as normas. E quando a gente tem mais de uma interpretação, a gente vai aplicar a que for mais favorável para o trabalhador. E aí, pessoal, antes de passar para o nosso primeiro princípio específico, eu trouxe aqui uma ordem de aplicação para preenchimento de lacunas. Porque o que acontece? Eu falei para vocês no último slide que os princípios eles podem ser utilizados para preencher lacunas, correto? Correto. Mas a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, vai trazer outras possibilidades, outras ferramentas para que nós possamos preencher essas lacunas que podem existir nos casos práticos, tá? Pessoal, o artigo 8º vai falar o seguinte, que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, e aí começa, pessoal. Primeiro, de acordo com a jurisprudência. Segundo, analogia. Terceiro, equidade. Quarto, outros princípios e normas gerais do direito e também do direito do trabalho, os princípios específicos que nós vamos estudar nessa aula, e também de acordo com usos e costumes e direito comparado, tá? Essa é a ordem, eu trouxe aqui para vocês. Jurisprudência, analogia, equidade, princípios gerais e específicos, né? Os princípios do direito do trabalho, usos e costumes, direito comparado. E aí, pessoal, nós temos um adendo aqui no finalzinho do artigo 8º, que a gente vai comentar posteriormente, mas sempre, né, no preenchimento de lacunas, na interpretação, de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Isso significa, pessoal, que quando eu estiver interpretando, que quando eu estiver preenchendo lacunas, eu tenho que ter em mente que o direito do trabalho prevê, na sua preponderância, normas cogentes, normas obrigatórias, normas de interesse público, normas de tutela do trabalhador, né, que é a parte hipossuficiente dessa relação. E na hora que eu for interpretar outras normas, tá? Eu não posso fazer essa interpretação de forma que interesses de classe, ou seja, uma categoria específica, por exemplo,
tá? Interesses particulares de um trabalhador específico sejam mais importantes do que toda essa questão de interesse público coletiva, tá, pessoal? Então, veja bem, eu posso interpretar, eu posso aplicar todas essas ferramentas de preenchimento de lacuna, mas eu tenho que ter essa ressalva aí, ok? Vamos seguindo. Agora sim, nós vamos falar dos princípios específicos do direito do trabalho e a gente vai começar pelo princípio da proteção. O princípio da proteção, ele tem alguns sinônimos, né? Ele pode ser também chamado de princípio protetivo, princípio tutelar, princípio tuitivo, mas todos esses nomes vão significar apenas uma coisa, pessoal. O direito do trabalho, ele está posto para conseguir tutelar a parte inferior nessa relação de prestação de serviço. Pessoal, todo mundo sabe, né? É um conhecimento geral, tá? De que nas relações de emprego nós temos uma relação desigual. Não é como na relação civil, que nós temos às vezes dois particulares que vão firmar um contrato e vão entrar em acordo. Na relação de emprego, nós temos a subordinação jurídica, tá? Ou seja, a relação de emprego ela é construída de forma que o empregador ele vai ter a possibilidade de trazer normas, de trazer estruturas, de trazer regramentos que devem ser respeitados pelo empregado, de modo que ele consiga realizar a sua finalidade empresarial, ele consiga realizar a sua finalidade primordial, que é conseguir o lucro para sua empresa, né? Então, pessoal, o que acontece? O empregado, ele se subordina juridicamente àquela relação. Então, nós já temos aí uma situação de presunção de subordinação, que é a própria relação jurídica em si, né? É o empregador que coloca as regras de vestimenta, as regras de horário, as regras de como ele quer que aquele cliente seja tratado dentro da sua empresa, enfim, são diversas normas, tá? Então, nós já temos essa relação desigual aí, e também temos, na maioria das vezes, uma situação também de desigualdade social, de desigualdade econômica. Ah, mas professora, eu conheço muitos trabalhadores que são trabalhadores intelectuais que ganham muito dinheiro e não têm essa subordinação econômica que a professora está falando aí. Concordo com você. Só que isso é a regra, pessoal? Não é a regra, tá? A maioria massacrante das relações empregatícias, ela se dá com desigualdade econômica. Aquele trabalhador que tira o seu sustento, que tira a sua subsistência de dentro daquela relação empregatícia. Ele presta o seu serviço e ganha de contraprestação a sua remuneração, e ele usa essa remuneração para comprar o alimento para sua casa, para pagar o remédio para os seus familiares, e se ele não tiver aquela possibilidade de subsistência, eles às vezes, muitas vezes, na verdade, vão passar necessidade. Então, veja bem, nós temos essa subordinação, nós temos essencialmente essa relação de desigualdade, a hipossuficiência do empregado e, consequentemente, para que nós tenhamos uma igualdade ou uma tentativa aí de igualdade, né, de forças nessa relação jurídica, nós temos o princípio da proteção, que vai trazer algumas possibilidades de tentativa de igualdade aí na relação de trabalho. E para isso, pessoal, nós temos os subprincípios do princípio da proteção, tá? Ou seja, para aplicar o princípio da proteção, nós temos algumas formas de fazer isso, tá? E aí a gente tem esses subprincípios. Então vamos lá, o primeiro subprincípio é o princípio do indúbio pró-operário, tá? O princípio do indúbio pró-operário, ele é aquele princípio que a gente já adiantou no slide das funções dos princípios, pessoal. O princípio do indúbio pró-operário, ele significa que quando eu estiver diante de uma norma, eu vou ter que tentar interpretar ela da forma que for mais favorável para o trabalhador, tá? Então, veja bem, se eu tiver mais de uma possibilidade de interpretação, eu vou sempre escolher aquela que for mais favorável
para o empregado, tá? Princípio da norma mais favorável é o segundo subprincípio que nós temos aqui. Nesse caso aqui, não é que nós temos uma norma e várias interpretações. Na verdade, no princípio da norma mais favorável, eu tenho várias normas. E aí eu vou escolher a norma que for mais favorável ao empregado. Ah, mas professora, eu tô com uma dúvida aqui. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estudei um tal pensador que se chama Hans Kelsen. E ele tinha uma certa pirâmide, uma pirâmide rígida, na qual ele estipulava a hierarquia das normas. E essa hierarquia das normas que ele estipulava era aplicável ao direito brasileiro, né, ao ordenamento jurídico brasileiro. E nessa tal pirâmide que o Hans Kelsen estipulava, nós tínhamos no ápice da pirâmide a Constituição, depois vinham as normas infraconstitucionais. E aí, professora, o que eu faço com essa pirâmide no estudo do direito do trabalho se eu tenho essa aplicação da norma mais favorável? Pois é, pessoal. No direito do trabalho, nós temos uma flexibilização dessa pirâmide. O que acontece é que, se porventura eu tenho a Constituição Federal prevendo um direito, mas eu tenho um acordo ou convenção coletiva prevendo um direito que é mais favorável para uma categoria, eu vou aplicar essa norma ou essa convenção coletiva, esse acordo coletivo, e não vou aplicar a Constituição Federal. Mas veja bem, é sempre que for mais favorável, tá? Nós vamos também, ao longo do nosso curso, falar sobre a questão da reforma trabalhista, né? Que nós tivemos uma flexibilização dessa norma mais favorável. Lá no artigo 611A e B, nós temos a possibilidade atualmente de acordos e convenções coletivas prevalecerem sobre a lei se negociarem alguns direitos lá. Obviamente que a gente não tem uma carta branca, nós temos que respeitar o mínimo existencial, o mínimo dos direitos trabalhistas, né? Mas nós tivemos sim um grande impacto, uma grande flexibilização na norma mais favorável com a reforma trabalhista, porque hoje em dia nós temos a possibilidade de acordos e convenções, mesmo que não sejam mais favoráveis, prevalecerem sobre o que é previsto legalmente, previsto na CLT, por exemplo. Mas vamos tentar sistematizar o que nós temos aqui no direito do trabalho para vocês. Primeiro, nós temos uma ordem de prevalência flexível, no qual nós vamos ter sempre no ápice da pirâmide a norma mais favorável. Essa é a regra geral, pessoal. Olhe para as normas, qual é a mais favorável? É a que vai prevalecer. Contudo, com a reforma trabalhista, nós tivemos a possibilidade de, por acordo e convenção coletiva, haver a flexibilização desse princípio da norma mais favorável. Então, há a possibilidade de haver uma estipulação por meio de negociação coletiva de direitos que não sejam mais favoráveis para uma categoria, mas que eles vão sim prevalecer. Tá bom, pessoal? Seguindo, nós temos o terceiro âmbito de aplicação, que é o princípio da condição mais benéfica, tá? Então, pessoal, aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, em um determinado contrato de trabalho, eu tenho a estipulação de um direito que não está previsto em lei. Então, o empregador, ele vai lá, contrata o trabalhador e ele começa a estipular, por meio de acordo escrito ou acordo tácito, que ele vai dar um benefício X para o trabalhador. E esse benefício, ele não está previsto em lei. Só que aí ele pega e decide assim, tá muito difícil para eu dar esse benefício, tá me onerando muito economicamente, não vou mais dar esse benefício para o trabalhador. Ele pode tirar esse benefício? Não pode, pessoal. Ah, mas professora, não estava previsto em lei esse benefício, eu não posso tirar? Não pode, por quê? Por causa do princípio da condição mais benéfica. As vantagens, elas vão aderir ao contrato individual. Isso significa que eu posso, num novo empregado, tirar esse benefício. Mas no antigo, no qual ele já estava habitualmente acostumado a receber esse benefício, eu não posso mais tirá-lo. Ok, pessoal? Então, esse é o princípio da condição mais benéfica. Pessoal, antes, de falar, antes da gente passar para o próximo slide, eu acho importante a gente comentar
que essa interpretação, essa divisão de subprincípios que nós acabamos de estudar, foi feita, foi elaborada pelo uruguaio, professor uruguaio Américo Pla Rodrigues. Ela é a interpretação mais utilizada no ordenamento trabalhista brasileiro, tá? Que é essa divisão em 3 subprincípios. Já vi em algumas questões da área trabalhista essa pergunta. Acredito que em questões de procuradoria seria mais difícil, mas caso venha alguma questão aí, vocês já têm aí essa informação, ou se vocês quiserem esbanjar conhecimento numa questão aberta, também fiquem à vontade, ok, pessoal? Exemplo aqui de como utilizar o subprincípio do indúbio pró-operário, ou seja, se eu tenho uma norma e tenho mais de uma possibilidade de interpretação. Nós temos aqui a proporcionalidade do aviso prévio. A Lei 12.506 de 2011 trouxe no artigo 1º o seguinte, que o aviso prévio de que trata a CLT seria concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. E aí vem o parágrafo único, pessoal, que prevê a proporcionalidade do aviso prévio, ou seja, 30 dias já é do trabalhador. Agora, se eu tiver mais de 1 ano, eu posso começar a ter um acréscimo de 3 dias de serviço prestado até o limite de 90 dias. Então, esse acréscimo ele pode ser até de 60 dias, totalizando um aviso prévio de 90. Então, 30 mais 60 daria 90, ok, pessoal? Só que aí, o parágrafo único, ele não deixava muito explícito se no primeiro ano eu já teria o acréscimo. Então, assim, trabalhei 1 ano, eu já vou ganhar 3 dias, ou seja, já ficaria com 33 dias de aviso prévio, ou só no segundo ano que eu começaria a ter essa contagem. E aí, pessoal? E aí que, de acordo com o princípio do indúbio pró-operário, a interpretação prevalente é que já no primeiro ano você tem essa contagem. Então, se eu totalizei 1 ano de serviço na mesma empresa, eu já tenho 30 mais 3, eu já tenho 33 dias de aviso prévio. Ok, pessoal? Seguindo, eu trouxe uma pergunta aqui para vocês. É possível a aplicação do princípio da norma mais favorável ao processo do trabalho? Pessoal, a corrente majoritária entende que não, tá? Um exemplo é a própria valoração das provas. Então, no caso que eu tenha a possibilidade aí, ninguém produziu provas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou julgar favoravelmente ao empregado de acordo com o princípio da proteção? Não, pessoal, eu não vou. Eu vou me utilizar das normas de valoração probatória, tá? Então, eu vou me utilizar aqui do ônus da prova. Eu não vou aplicar o princípio do indúbio pró-operário, da norma mais favorável, o princípio da proteção, ok? Princípio da norma mais favorável é absoluto, pessoal. A gente já até adiantou um pouquinho esse tema aqui, ele não é absoluto. Primeiro limite é o próprio artigo 8º da CLT, que a gente comentou, que no finzinho ali fala que sempre nós teremos que interpretar e preencher lacunas de forma que interesses de classe e particulares não prevaleçam sobre os interesses públicos. E também temos a reforma trabalhista, tá? A reforma trabalhista, ela previu, pessoal, em um dos seus artigos, que os acordos coletivos, eles sempre vão prevalecer sobre as convenções coletivas. Para quem não sabe o que é acordo e convenção coletiva, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. A convenção coletiva, ela é uma negociação que origina um contrato coletivo, no qual, de um lado, você tem o sindicato profissional e, de outro lado, vocês têm o sindicato dos empregadores, né? Então, você vai ter 2 sindicatos negociando para que tenha uma convenção coletiva, tá? Agora, se na convenção coletiva eu tenho o sindicato da categoria, o sindicato patronal, o sindicato dos empregadores, no caso do acordo coletivo, eu vou ter o sindicato da categoria, o sindicato profissional, mas eu não vou ter o sindicato patronal, eu não vou ter o sindicato dos empregadores. Eu vou ter uma empresa. Então, vocês percebem que a convenção coletiva ela é mais ampla e, consequentemente, ela é um pouco mais genérica.
O acordo coletivo, ele vai ser mais específico para a realidade daquela empresa. Então, com a reforma trabalhista, estipulou-se que o acordo coletivo, ele sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva, ok? Isso significa que nós tivemos, consequentemente, uma flexibilização no princípio da norma mais favorável, tá bom? Seguindo, pessoal, aqui eu trouxe aqui no slide para vocês a redação do artigo 620, que traz o acordo coletivo prevalecendo sobre a convenção coletiva, de modo que eu expliquei aqui para vocês. E aí nós vamos, então, passar para outro princípio muito importante no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Pessoal, o que esse princípio significa? Que sempre vai prevalecer a verdade real. O que isso significa, professora? Não entendi. Pessoal, se porventura eu fecho um contrato com uma pessoa jurídica individual, ou seja, é um indivíduo só que tem aquela pessoa jurídica. Fechei um contrato de prestação de serviço com aquela pessoa. Só que na prática, eu estipulo hora de entrada e saída para aquele indivíduo, eu pago salário, eu fiscalizo a prestação de serviço, eu coloco ordens para ele, eu tenho a habitualidade na prestação de serviço, eu vejo se ele está entrando todo dia, saindo todo dia, aquele indivíduo que seria o dono da empresa. Isso significa que, na verdade, na prática, eu estou tratando aquele dono da empresa, a empresa que eu contratei para prestar serviço, eu estou tratando ele como se fosse meu empregado. E aí, se porventura aquele indivíduo ingressa com uma reclamação trabalhista contra a minha empresa, pedindo o reconhecimento do vínculo, e eu alego, olha, mas na verdade ele é uma PJ, ele é uma pessoa jurídica, isso significa que não posso ter vínculo empregatício, porque vínculo empregatício é só com pessoa física. Isso significa que eu vou poder alegar isso? Isso vai ser reconhecido na Justiça do Trabalho? Não vai, pessoal. Não vai por quê? Por causa do princípio da primazia da realidade. Não vale o que está escrito naquele contrato, o formal. O formal não vale de nada se na prática, na realidade, o que efetivamente acontece é um vínculo empregatício. Então, eu vou ter que olhar os elementos do vínculo empregatício e ver se efetivamente ele está sendo tratado como um empregado. Se ele estiver sendo tratado como um empregado, vai haver o reconhecimento do vínculo empregatício. E por que eu usei esse exemplo da PJ, pessoal? Porque nós temos um fenômeno muito polêmico que é a pejotização. Muitas empresas obrigam os seus empregados a abrirem PJs para contratar esses trabalhadores como prestadores de serviço, essas empresas como prestadoras de serviço, mas na prática a gente observa que eles são tratados como se fossem empregados. Para que isso, né? Por que eles fazem isso? Para pagar menos para o INSS, pagar menos direitos trabalhistas, tá, pessoal? E nesses casos, como é fraude, a gente tem o reconhecimento do vínculo, tá? E também tem, geralmente, na sentença, se manda ofício para o Ministério Público do Trabalho, manda ofício para o INSS, enfim, ok? Seguindo, pessoal, nós temos também outros exemplos aqui, né? Só para finalizar, a contratação de cooperativas acontece às vezes da mesma forma. Os empregados são obrigados a abrir cooperativas e são contratados, né? A cooperativa é contratada para prestar serviço, mas na prática acontece efetivamente uma relação empregatícia, tá? Intermediação de mão de obra também, às vezes abre-se uma empresa de terceirização que é fraudulenta só para intermediar essa relação de prestação de serviço entre empregado terceirizado e empresa tomadora de serviço, mas na verdade, muitas vezes essa empresa de terceirização é uma laranja. Existem empresas sérias, mas também existem algumas que só são colocadas nessa relação para intermediar uma mão de obra ali, ok? Seguindo, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, pessoal, ele é muito famoso na questão dos prazos do contrato de trabalho. Então, quando a gente observa o contrato de trabalho, nós temos, como regra geral,
o contrato de trabalho com prazo indeterminado. Então, é atípico, na verdade, porque quando nós temos alunos que vêm do direito civil, a maioria dos contratos tem um prazo, né, de duração, tem uma expectativa de finalização desse contrato. Mas no direito do trabalho é inverso. Os contratos com prazo determinado, eles são exceções, tá? E muitas vezes eles têm que ser estipulados de forma escrita, né? Porque nos contratos por prazo indeterminado, você pode ter a estipulação verbal. Mas como o contrato por prazo determinado ele é uma exceção, a gente tem que ter uma rigidez um pouquinho maior. Então, eles têm que ser escritos, tá? E por que que os contratos no direito do trabalho eles têm essa regra de serem indeterminados, tá? Porque vocês têm nós temos o princípio de incentivar a continuidade da relação de emprego. Isso está intimamente ligado com a própria subsistência da relação de emprego. O empregado, muitas vezes, tira o seu próprio sustento da relação de emprego. Ele presta serviço e ele tem a expectativa de ganho dessa contraprestação pecuniária para conseguir garantir a sua subsistência e a da sua família. Então, pessoal, priorizar a continuidade da relação de emprego é muito favorável para o trabalhador. Tá? Então, o que acontece? Na regra, nós temos o contrato por prazo indeterminado e na exceção nós temos o contrato por prazo determinado, ok, pessoal? E aqui eu trouxe uma súmula muito importante para vocês que exemplifica muito bem como o princípio da continuidade da relação de emprego acaba acontecendo na relação empregatícia. A súmula 212 do TST fala que é ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, tá? Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, presume-se que a relação de emprego não acaba. E quando acaba, quem tem que provar que acabou é o empregador, tá, pessoal? Então, essa súmula, obviamente, é uma súmula de processo do trabalho, mas ela está muito fundamentada no próprio princípio da continuidade da relação de emprego, que é um princípio de direito do trabalho, tá? Outro exemplo, pessoal, é a própria sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista, né, é um fenômeno no qual, se você muda o empregador, né, então, por exemplo, uma empresa, ela é vendida. Tá? Então, nós temos um banco que é comprado por outro banco. Tá? Vamos pensar que a nossa Caixa, que é um banco que era estadual aqui do estado de São Paulo, ele foi comprado pelo Banco do Brasil. Na compra, o Banco do Brasil manteve todos os funcionários. Na sucessão trabalhista, isso vai significar que esse novo empregador, porque ele comprou todo esse complexo empresarial, a própria atividade econômica foi comprada, ele vai trazer para si todas as responsabilidades também. Todo o passivo trabalhista, todos os créditos trabalhistas dos empregados que ele manteve, ele vai ter que arcar também. Então, veja bem, na sucessão trabalhista, significa que se eu mantiver os contratos de trabalho na compra desse banco, eu vou ter que arcar com todos os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores. Eles vão poder ingressar com ações contra esse novo banco para conseguir garantir os seus créditos trabalhistas. A sucessão trabalhista, pessoal, ela tem muito fundamento na própria no próprio princípio da continuidade da relação de trabalho, porque você tem a presunção dessa continuidade da prestação de serviço, na continuidade do próprio complexo ali, né, da própria dinâmica trabalhista, né, mesmo que você mude a própria pessoa que é o empregador, porque na verdade o que está a relação trabalhista ela está aderida à própria dinâmica e à própria atividade empresarial. Onde está o patrimônio que pode garantir esses direitos trabalhistas, vai estar também o contrato aderido, tá? Então a sucessão trabalhista basicamente é isso, tá? Se você tem a modificação do próprio indivíduo, né, o próprio empregador, pessoa ali, se você muda esse empregador, se a atividade empresarial continua, se o contrato continua ativo, você continua tendo aí os créditos trabalhistas garantidos pelo novo empregador, ok, pessoal?
Isso está previsto no artigo 10 e o artigo 448 da CLT e eu trouxe ele aqui para vocês, ok? Pessoal, princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade, muita gente faz confusão, por isso que eu trouxe eles aqui para vocês, tá? As definições para vocês. O princípio da indisponibilidade, ele significa que os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, eles são indisponíveis. Pessoal, quantas vezes eu já ouvi, principalmente de empregador doméstico, tá? Ai, mas eu contratei aquela enfermeira, eu contratei aquela cozinheira, eu contratei aquela trabalhadora para limpar minha casa. Quis assinar a carteira dela, mas ela não quis, ela preferiu ganhar um pouquinho mais. Pessoal, a empregada, ela pode abrir mão da assinatura da carteira? Não pode. Porque lembra que a gente falou que as normas trabalhistas são cogentes? Elas são obrigatórias, elas não podem ser flexibilizadas na sua maioria, elas não podem ser, a trabalhadora não pode abrir mão daquela norma. Isso significa que a trabalhadora ela não pode renunciar do seu direito, não pode abrir mão do seu direito. Então, se porventura essa empregadora doméstica for acionada numa reclamação trabalhista e ela falar, não, mas na verdade essa trabalhadora ela optou por não assinar a carteira e receber um pouquinho a mais, essa defesa vai prosperar? Não vai, tá? Ela vai ter que assinar a carteira e vai ter que pagar os direitos, recolhimento, INSS, enfim. Ok, pessoal? Cuidado, tá? Que aqui eu acho que é muito importante a gente trazer a separação, a distinção entre renúncia e transação. Os direitos são irrenunciáveis e renúncia significa um ato unilateral, no qual eu abro mão de um direito definido, um direito que eu tenho. Já na transação, e essa é possível, pessoal, nós temos um ato bilateral de concessões mútuas. Então, quando a gente está na Justiça do Trabalho, quem estuda processo do trabalho vê que na Justiça do Trabalho a conciliação ela é muito promovida. Isso significa que você pode ter a transação na Justiça do Trabalho, ou seja, atos bilaterais nos quais as duas partes negociam para entrar num acordo. Agora, eu renunciar um direito, eu, trabalhador, renunciar um direito, aí não pode, tá bom, pessoal? Pessoal, com isso, né, com esse último slide aqui, tô até conferindo, nosso último slide, nós terminamos essa nossa primeira aula de princípios. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós temos aqui o nosso compromisso semanal de continuar estudando direito do trabalho juntos. Se vocês tiverem gostado, já entrem aqui no nosso YouTube, né, do Aprovação PGE, e nós nos encontramos na próxima semana. Até mais!